Como saber se eu tenho ansiedade? Bom, essa é uma excelente pergunta, então vem comigo. Estou aqui com o meu material que eu preparei para responder essa pergunta. E eu espero que com esse vídeo você possa ter um pouco mais de clareza a respeito do que é ansiedade, se você tem, se é um problema para você e o que isso significa e o que você pode fazer a partir de então. Vamos lá? Mas antes, deixa eu te dar as boas-vindas, tá? Seja bem-vindo a esse novo projeto que eu estou desenvolvendo, que é esse canal no YouTube, que tem o objetivo exatamente de ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade, a romper com essa escravidão que é a ansiedade. Muitas pessoas vivem presas nesse transtorno ou até mesmo não sabem lidar com essa emoção e aí ela se torna um problema. E eu tenho ajudado pessoas nesse sentido no meu trabalho como clínico em psicologia. Bom, deixa eu aproveitar para já me apresentar também, né? Como esse é um vídeo inicial, eu estou inaugurando esse canal, quero que você tenha em mente que eu venho aqui para trocar uma ideia para vocês, ampliar um pouco do conhecimento que vocês têm a respeito da ansiedade, e a ideia é justamente que isso se torne um auxílio a mais, tá? Meu nome é Vitor Moron Alcântara, sou psicólogo, também atuo na clínica virtual, eu pesquiso a clínica virtual também no mestrado, sou professor universitário na área de psicologia e desenvolvo essas atuações profissionais no momento. E aí, por que, de um canal no YouTube? Bom, o trabalho clínico, a maioria de vocês deve saber, que ele é individual. Na verdade, não se limita ao atendimento individual, mas eu trabalho no formato individual em clínica online, que é o atendimento por videochamada, ou também conhecido como teleconsulta. E o problema disso, uma limitação, é o individual, justamente a limitação de alcance de pessoas. Então, tem uma quantidade de horas mínima que eu reservo semanalmente para poder fazer esses atendimentos. Então, acaba que não dá para atender todo mundo. E essa limitação, eu espero romper com ela através desses vídeos e levar um pouco de informação. Não é terapia, tá? Preciso deixar bem claro que esse trabalho de vídeo, de informação, ele não é terapia. Ele pode ter algumas ferramentas terapêuticas. A ideia é que eu traga o máximo de informação que realmente possa ajudar você a lidar com os desafios que você está enfrentando, mas ele não substitui um trabalho terapêutico, tá bom? Mas vamos lá, que eu espero que esse material possa ajudar muitas pessoas. A ideia é justamente ampliar o alcance e, claro, também apresentar um pouco mais e um pouco mais claro o meu trabalho. Então, nesse primeiro vídeo, que é inaugural, eu queria já iniciar com essa proposta de apresentar o que é a ansiedade, se você tem, se é um problema, se é um desafio para você, se você precisa ficar atento a isso, tá? Então, espero ajudar de alguma forma. Vamos lá então. Antes de você entender o que é a ansiedade, antes de você entender se você precisa de ajuda com a ansiedade, você precisa entender o que é a ansiedade. Porque de repente a gente está falando de um assunto que não é um problema para você. E uma coisa que a gente precisa deixar claro é que nem todo mundo sofre com ansiedade. Mas vamos lá, o que é então ansiedade? É importante, se você gostou desse tema, eu peço que você já deixe aí o seu like para fortalecer a proposta desse vídeo e para entender se você está gostando ou não. E aí já me dá uma grande força também, beleza? Conto com o seu like. Então, vamos lá, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta de medo, luta ou fuga natural, tá? É algo natural do organismo. É natural que você apresente resposta de medo frente a um perigo. O que não é natural? É quando não há um perigo iminente, mas ainda assim o seu organismo se comporta como se houvesse. Aí sim a gente começa a falar de um prejuízo, de um possível problema. Então, ansiedade também é aquela preocupação, A gente chama de preocupação. Você antecipa, você se ocupa antecipadamente com algum problema, com algum desafio, com algum pensamento, alguma hipótese de prejuízo no futuro, tá? Sempre atrelado ao futuro. Agora, a ansiedade todo mundo tem. Até agora você não deve ter visto nada do que eu falei aqui como algo anormal ou algo difícil de encontrar. A maioria das pessoas que você conhece, você mesmo provavelmente já passou por cenários como esse. Agora, o que é então que se torna um problema? Pessoal, é importante, eu vou tentar usar o máximo da linguagem popular para que vocês possam entender alguns termos como problema. A gente não utiliza muito em cunhos técnicos na psicologia, mas só para você entender, tá?
Outra coisa, eu já peço desculpa aí pela voz, eu tô meio gripado, mas faz um tempo que eu já vinha projetando esse início desse canal, e aí, aproveitando um pouco também as férias, resolvi já desengavetar e botar para começar. A gente não pode esperar o momento ideal para fazer, né? O momento certo é o quanto antes. Então, vamos lá. Para você entender se a ansiedade é um problema ou não para você, se essa preocupação é um problema, você tem que avaliar o prejuízo. Você já se perguntou o que de prejuízo você já teve quando você está ansioso? Aliás, é um passo anterior. É um aprendizado que você tem de autoconhecimento. Para a gente avaliar se temos um prejuízo em alguma área da nossa vida, a gente tem que ter algum nível de autoconhecimento, que é pouco estimulado na nossa comunidade hoje, né? Na verdade, a gente vê que a psicologia tem crescido cada vez mais, tem se tornado cada vez mais popular, mas ainda assim tem essa necessidade de a gente sempre estimular o espectador, o paciente, enfim, as pessoas que nos seguem, né, na rede social, a buscar por autoconhecimento, a investir nisso. Porque a partir dessa autopercepção você vai ter uma boa leitura se você está tendo algum prejuízo. Tá? E aí, quando você avalia os prejuízos que você tem com relação à preocupação, o que isso pode significar? Será que em algum momento você já ficou preso numa hipótese no futuro? Né? E a gente tem a pergunta que é a pergunta do vídeo, né? Como saber se eu sou ansioso, se eu estou ansioso? Você já teve momentos em que ficou preocupado no sentido de ficar acelerado demais, com pensamento acelerado, ou até com uma frequência cardíaca elevada, sudorese, dor de cabeça, tensão muscular, tá? Essa tensão ela acaba gerando uma dor muscular. Então você vai avaliar, vai fazer essa autoleitura. Será que ao longo dos meus dias eu fico preso por conta da ansiedade? E aí você lembra o que é ansiedade, que eu falei lá, é aquela preocupação, é aquela é um medo, uma resposta de medo e luta ou fuga de uma forma desmedida, além daquilo que é comum, além daquilo que é aceitável. Uma medida que atrapalha o seu cotidiano. Então, vamos pegar um exemplo muito comum, né? Às vezes você tem aí um trabalho e no seu trabalho você vai para uma reunião onde você tem que apresentar um projeto. E nesse trabalho, você prepara essa reunião, você antecipa o que pode acontecer e nisso você está utilizando a ansiedade. Então, quando você pré-ocupa o seu tempo com uma possível ameaça do futuro, isso é ansiedade. Agora, para essa situação, um certo nível de ansiedade que ajuda a pessoa a antecipar problemas possíveis, que ela pode prever, que ela pode se preparar e evitar um prejuízo durante a reunião, é algo bom, entende? Então, nem sempre a ansiedade vai ser uma vilã. Vai depender mais da medida que a gente consegue administrar no nosso cotidiano para ela não atrapalhar. Porque nessa situação, nesse exemplo que eu dei, uma medida excessiva que trouxesse um prejuízo, ela teria um aspecto de que travaria a pessoa, impossível, né? Numa hipótese aí, um nível de ansiedade exagerado, essa pessoa se preparando para a reunião, ela travaria, não conseguiria fazer esse preparo e aí chegaria ou até evitaria estar na reunião. Muita gente adoece de ansiedade, tem alguns outros sintomas que realmente trazem um prejuízo à saúde da pessoa, desde diarreia até uma enxaqueca muito forte, tá? Baixa da imunidade. Então, a pessoa adoece com uma outra doença por conta dessa baixa imunidade e aí ela não consegue executar aquilo que ela estava proposta a fazer. Então, a gente começa a avaliar que, nesse caso, a ansiedade está trazendo um prejuízo muito severo, tá? Outros casos, como o transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico, ele é uma acentuação do quadro de ansiedade que trava a pessoa. Normalmente, as pessoas que sofrem, trabalham ali, convivem com o transtorno de pânico, elas travam diante daquele estímulo que ativa o pânico. Então, aí a gente avalia como um prejuízo, tá? Então, você vai precisar dessa autopercepção para entender se você está ansioso, ok? Agora, o que fazer, então, com toda essa informação que você
pegou aqui, que eu estou trazendo? Primeiro, você precisa entender que existem alguns recursos que você pode utilizar para reduzir o seu nível de ansiedade e estresse no momento, como, por exemplo, a respiração, mindfulness, entre outros. Mas, em geral, a vitória contra a ansiedade, ela vem do autoconhecimento e de mudanças cognitivas que acontecem no processo psicoterápico. Então, o que isso quer dizer? Dentro da terapia, dentro da psicoterapia, o paciente aprende o que é e o que não é o transtorno psicológico que ele enfrenta. No caso da ansiedade, o paciente vai entender o que são os gatilhos que atingem ele, como aquilo se inicia, né, como ele lida, e aos poucos ele vai evoluindo até ter um maior controle de si mesmo, e não da situação. Porque, nesses casos, a maioria das vezes, a situação é incontrolável. Porque o que acontece é que no transtorno de ansiedade, a pessoa está perdendo o autocontrole. E aí a gente trabalha para restaurar isso. Então, a ideia da psicoterapia é te dar ferramentas para ajudar a contornar essa situação, ajudar a retomar o controle que você tinha, ou talvez que você nunca teve, né? Reconstruir essa história. Isso tudo através da psicoterapia. E aí, se você quer entender um pouco mais sobre o que é esse processo terapêutico, ou até se você já ficou interessado em se tornar meu paciente, fica aí o convite para você mandar uma mensagem lá no Instagram, @psi.vitormoron. Eu vou tirar todas as suas dúvidas e esclarecer como tudo funciona, tá? Então, se você quer saber mais, manda uma mensagem lá, tá? Enfim, para inaugurar esse canal, eu queria deixar esse vídeo, encerrar por aqui, pedir para você já se inscrever no canal, caso você tenha aprendido alguma coisa de valor e relevância na sua vida com esse vídeo, tá? É um projeto piloto, né? Um vídeo piloto, não tem ainda tanta qualidade, quero investir um pouco mais nisso ao longo dos dias, mas também deixar essa última mensagem, que é: comece, né? Não precisa esperar o cenário perfeito. Eu estou aqui fazendo esse vídeo com um roteiro que eu escrevi, o celular que eu tenho, e aos poucos a gente vai avançando conforme eu gostar também desse projeto e desse formato. E aí eu aguardo, claro, também o feedback de vocês, se tá legal, se você gostaria que eu desse continuidade nesse projeto, se tem alguma relevância para você, tá? Eu faço isso aqui para vocês, para você, tá? Esse é um presente que eu quero deixar logo no final de ano, o início desse projeto, algo que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, e até porque esse é o alvo, né? Ampliar o impacto, como eu falei no começo do vídeo. Para finalizar, queria pedir para você deixar uma pergunta também nos comentários, alguma coisa que você gostaria de ampliar o seu conhecimento a respeito da psicologia ou especificamente da ansiedade, tá? De repente, a pergunta que você deixar, o comentário, pode virar o tema para um próximo vídeo, ok? Se você quiser saber as referências e de onde eu tirei as informações desse vídeo, posso te passar, basta você entrar em contato comigo também, beleza? Um abraço e obrigado por assistir até aqui. Peço também que compartilhe com seus amigos para me ajudar também no começo desse projeto aí. É algo importante, a gente precisa bastante da ajuda de vocês que acreditam aí no meu trabalho, vocês que já conhecem um pouco de mim. Ok? Um abraço, até a próxima.